Então, eu chamo aqui agora o Shulam, Rabino Shulam, e o nosso querido também tradutor e intérprete Yaakov. Shabbat Shalom. I want to express my deep appreciation to the Sarel congregation. Quero expressar a minha grande aprecio muito a congregação Sarel for the wonderful hospitality that they offered us. Pela hospitalidade maravilhosa que nos tem oferecido. We enjoyed it very much. Nós temos gostado muito disso, amamos isso. And we are happy to be here. Estamos felizes por estarmos aqui. And we pray very often for this congregation. Nós muito frequentemente oramos por essa congregação. We look at this congregation and the congregation in Belo Horizonte, Har Zion. Nós vemos essa congregação e a congregação de Belo Horizonte, a Har Zion. And the congregation in Vitória. E a congregação em Vitória, Espírito Santo. As our daughters. Como nossas filhas. I hope that you understand what's going on. Eu espero que vocês compreendam o que vem acontecendo, o que está acontecendo. Spiritually. Espiritualmente. And physically. E fisicamente. What football team is a famous football team in Curitiba? Que time de futebol é famoso aqui em Curitiba? Aí vai ter a discussão. Atlético Curitiba, Paraná. Atlético Curitiba, okay? How do you identify, if you're a fan of that club, how do you identify with it? Se você é um torcedor desse time, como é que você se identifica com ele? Como é que você mostra que você é torcedor? You wear the shirt. Você veste a camisa. What else? E que mais? You cheer. Você torce, vai no estádio. You cheer, you shout. E você you grita, support. E torce, apoia. You support your team, right? E apoia o seu time, né? That's how you identify. É assim que você se identifica com ele. You wear the shirt. Você veste a camiseta. You're proud to wear their shirt because they're your team. Você se orgulha de vestir a camiseta porque é o seu time, right? Não é? And you, most important thing, where do you sit when you go to the game? E o mais importante é onde que você senta quando você vai no jogo? Onde no estádio? On the side of Atlético, right? Do lado do torcida do Atlético ou do Curitiba. You're wearing a shirt of Atlético. Você está vestindo lá a camisa do Atlético. You're cheering for Atlético. Você está torcendo, né, pelo Atlético. And you sit with Atlético. E você se senta na torcida do Atlético. What would happen? O que ia acontecer? If you wear the shirt of Atlético. Se você estivesse vestindo a camiseta do Atlético. And you go and sit on the other side of the other team. E se você sentar na torcida lá do Curitiba, com a camiseta do Atlético. And you cheer. E você torce for lá. Atlético, but you're on the side of. Mas no meio da torcida do Curitiba, você está lá torcendo pelo Atlético com a camiseta do Atlético. Yeah, what's going to happen? O que vai acontecer? I tell you, if it was in Jerusalem, what would happen? Eu vou te contar que se você estivesse em Jerusalém, o que aconteceria se fosse o caso dos times de Jerusalém? The guy who did that, a pessoa que fizer isso, is going to be lucky to come out of there alive. Ele vai ser sortudo de sair de lá vivo, do meio da outra torcida. Jerusalem is very rough team, rough supporters. Os jerusalemitas, né, eles são muito torcedores lá também. Dos times deles. So if you identify with Beitar Yerushalayim, with the Jerusalem então, team, se você gostar lá, se você for torcedor do Beitar Yerushalayim, que é um dos times de Jerusalém, you have to sit with them. Você tem que se sentar na torcida deles. You have to wear their colors, yellow and black. Vestir as cores deles, preto e amarelo. Yeah, and you have to cheer for them. E você tem que torcer pelo time. Yeah. Now, this is what's going on now. Isso é o que está acontecendo agora. Not only here. Não só aqui. It's a around the world phenomena. É um fenômeno que acontece ao redor do mundo todo. Because the Christian churches, porque as igrejas cristãs, essentially have identified for a long time, near 1500 years. Basicamente tem sido identificado por muito tempo, mais ou menos uns 1500 anos pelo menos. With Rome. Com Roma. With the church, with the Roman church. Com a igreja lá de Roma, a igreja romana. They kept the holidays of the Roman Elas guardam church.
as festas da igreja romana. They were connected to the Roman Church and looked at the Pope as their leader. Elas foram conectadas com a igreja romana e, né, o Papa, o seu líder. They wear the clothes of Rome. Vestiram e vestem as cores de Roma. They speak the language of Rome. Falam a língua de Roma. Yeah. Only recently, only in the last 30 years, churches started worshiping, Catholic churches started worshiping in the language of the country, like in Portuguese here. Só muito recentemente a Igreja Católica, por exemplo, ela começou a ter serviços na língua local, né? Como por exemplo em português. Muito recente, 30 anos para cá, só. It was toward the middle of the 20th century when they changed from Latin to the local languages. Era mais ou menos no final ali do século, no meio do século XX, quando eles mudaram, né, a língua do serviço de latim para a língua do local onde eles estão. Yeah. Some of you may be old enough to remember that. Talvez alguns sejam né, antigos o suficiente que vocês lembram. Se vocês foram católicos, lembram que era em latim, né, as missas. So now there is a reaction. Então agora está havendo uma reação. The reaction is that many Christians A reação é que muitos cristãos around the world, ao redor do mundo, in South America, in Asia, in Africa, in the United States, in Europe, na América do Sul, na Ásia, na África, nos Estados Unidos, na Europa, started reading the Bible for themselves. Começaram a ler a Bíblia por si próprios. And they see that what is in the Bible is very different than what the church has been teaching. E eles estão vendo que o que está na Bíblia é muito diferente do que as igrejas vêm ensinando. And now they want to identify with Yeshua. E agora eles querem se identificar com Yeshua, With Yeshua's team. com o time de Yeshua. The team of Yeshua is Israel. E o time de Yeshua é Israel. He's the king of the Jews. Ele é o rei dos judeus. He's not the king of the Romans. Ele não é o rei dos romanos. The Romans are the ones who crucified him. Os romanos foram aqueles que o crucificaram. The Jews talk a lot, Os judeus eles falam muito, but they're not killers. mas eles não são assassinos. Yeah. The Romans Os romanos crucified thousands of people in the land of Israel. crucificaram milhares de pessoas na terra de Israel. Jesus was not the only one that was crucified. Jesus não foi o único que eles crucificaram. In one day, Em um dia, on the 9th of Av, the year 70, na noite de 9 of the month no Av, dia 9 do mês de Av, do ano 70, they crucified 1,000 Jewish men eles in crucificaram one day. 1000 homens judeus em apenas um dia. And they Esse dia. lined them up on the road from Jerusalem to Jericho. E colocaram eles lá, né, na estrada de Jerusalém para Jericó, 500 on each side of the road. 500 de cada lado da estrada, que ia para Jericó. And Josephus Flavius writes that their screams for 3 days, they didn't die for 3 days. E o Flávio Joséfo, ele relata no seu escrito que eles ficaram lá gritando por 3 dias, assim, eles não morriam, Suffering on the sofrendo, crosses. gritando nas cruzes, 3 dias lá pendurados nas And cruzes. shouting and crying so loud that they heard the cries in Jerusalem and in Jericho. E gritando tão alto ao ponto de que Jerusalém conseguia ouvir, Jericó conseguia ouvir o grito deles que estava lá no meio da estrada entre uma e outra cidade. So Jesus was not the only one. Yeshua was not the only one who was crucified. Então Yeshua não foi o único que foi crucificado pelos romanos. Yeah. But he's the most important one Mas ele é o mais importante, because he was innocent. porque ele era inocente. He was a sacrifice. Ele era um sacrifício. He gave himself. Ele se entregou. He said, nobody can take my life. Ele disse, ninguém pode tomar minha vida. I lay my life down for my sheep. Eu entrego a minha própria vida pelas minhas ovelhas. And so now, what's happening here in this congregation Então agora o que está acontecendo aqui nessa congregação and in other congregations in Brazil e em outras congregações também no Brasil is that people are reading the Bible for themselves é que as pessoas estão lendo a Bíblia por si próprias. and they understand that they belong to a different team, E elas estão entendendo que elas pertencem a um time diferente, to the team of Yeshua and the apostles, ao time de Yeshua e dos apóstolos, to the team that lived the New Testament. ao time que viveu o Novo Testamento. And the story of the New Testament is the story of that team, E a história do Novo Testamento é justamente a história desse time, of the team of Yeshua
do time de Yeshua, the team of o Jerusalem, time de Jerusalém, the team of the future, o time do futuro. when the kingdom of God will be seen Quando o reino de Deus for visto and known e conhecido by everybody, por todo o mundo, the believers and the unbelievers. os crentes e também pelos não crentes. Yeah. Everybody in the world will know that God is just Todos no mundo vão saber que Deus é justo and that He loves the world e que Ele ama o mundo and that He gave His only begotten Son e que Ele deu o seu Filho unigênito so that nobody will perish forever, para que ninguém mais pereça para sempre, but everybody will have eternal life. mas que todos tenham vida eterna. So, this is what's happening here. Então isso é o que está acontecendo aqui. And it's going to grow E vai crescer and will be blessed. e vamos ser abençoados. And the people who take part of it E as pessoas que se tornam parte disso and participate in the making e participam desse processo, dessa composição disso, will be blessed vão ser abençoadas in every way. em todos os sentidos. Now, the last 3 parshiot, As últimas 3 parashot, as últimas 3 porções da Torá, from Parashat Trumah till now, da Parashat Trumah até esta de agora, it's like an inventory. é como se fosse um inventário. We are told that they raised money, Nós sabemos, conhecemos pela Torá que eles levantaram, né, ofertas, dinheiro, and they gave the jewelry of their wives, the earrings, their e bracelets, eles deram as joias das esposas, os brincos, os braceletes, for the building of the tabernacle. para a construção do tabernáculo. And then they had the census. They counted the people by each man or woman and child giving half a shekel of Eles silver. fizeram um censo, contaram, né, por cada pessoa, cada criança, eles deram um meio shekel, um meio ciclo. Okay. Our parasha essentially is a report. Então a nossa paraxá, basicamente, ela é um reforço disso. It's a financial report. É um reporte financeiro, né, de tudo isso que foi feito até agora. God, through the Holy Spirit, is telling the people of Israel, this is how the money you gave was used. Deus, por meio do Espírito Santo, ele está contando para o povo de Israel, olha, assim foi, aqui foi como foi o dinheiro de vocês foi usado. A oferta de vocês foi usada. We use so many half shekels to build the foundations for the pillars of the tabernacle. Usamos tanto lá dos meios shekels para construir as fundações dos pilares do tabernáculo. We use so many shekels for building the hooks that hook up the tabernacle and hold the tent up. Usamos lá outra parte dos shekels para fazer as bases lá de cima, para, né, manter o tabernáculo em pé. Yeah. The cloth that you made, that you gave, A we roupa used que to vocês- make the clothes of the priest and the clothes of Aaron. As roupas, tecidos que vocês deram, nós usamos para compor as roupas dos sacerdotes. So what can we learn from this? Então, o que a gente pode aprender disso? That congregations and leaders and rabbis and pastors are to be accountable to the congregation. Que os líderes, né, das congregações, os pastores, as congregações em si, elas têm que dar um reporte também para as suas comunidades. God does it, Deus faz isso and we are expected to do the same. e nós também temos que fazer a mesma coisa. I don't know about Brazil, Eu não sei aqui no Brasil, but I know many churches, big mega churches, mas eu conheço muitas e muitas igrejas grandes where the people come, que as pessoas vão lá they worship, e adoram lá e servem lá they contribute, e contribuem lá. and they're asked to contribute, Elas pedem, né, as pessoas pedem para que elas contribuam lá, but even the Holy Spirit doesn't know what they do with the money. mas nem o Espírito Santo parece que não sabe o que fazem daí com o dinheiro que as pessoas estão contribuindo lá. That's how it is in most of the big churches in the world. É assim que funciona na maioria das grandes igrejas, as igrejas grandes aí pelo mundo. And nobody knows how much money the church has in the bank. E ninguém sabe quanto dinheiro a igreja tem no banco, por exemplo. And if poor people come and knock on the door and say, we need help, E se vai algum pobre lá e bate na porta da igreja e fala, precisamos de ajuda, they may give him a little bit. daí eles dão lá um pouquinho Yeah. para ele, para essa pessoa pobre, And they act like they're poor. e agem como se fossem pobres também, a igreja.
God shows us in the last 3 parashiot that He is accountable. Deus nos mostrou nas últimas 3 porções que Ele se faz claro, assim, Ele mostra o que está sendo feito com aquilo que é And contribuído. Moses and Aaron are accountable. Que Moisés e Arão também faziam o mesmo. And the people that gave the gifts to God Que as pessoas que deram, né, ofertas, presentes para Deus, need to know precisam saber what was done with the money. o que foi feito com aquele dinheiro, com aquelas ofertas. In Israel, it's a law Em Israel isso é uma lei. that if we are a non-profit organization, Se nós somos uma organização não lucrativa, we have to give at least once a year a total report for every penny that was given to us. pelo menos uma vez no ano nós temos que dar um reporte de cada centavo lá que foi nos dado. Where did it go? De dizer para onde que foi, que How foi much usado, money is left in the account? quanto dinheiro que ficou na conta. And all the members need to receive a written, printed out report. E todos os membros precisam receber um reporte lá impresso, tudo lá descritinho. And not only the members. E não só os membros. These reports go by the Ministry of Finance and Interior Ministry on the internet. Anybody can get of any non-profit organization these reports. E não só os membros, esse reporte também vai lá para o Ministério do Financeiro de Israel. E qualquer um pode acessar lá e ver todos os recursos que tem as organizações não lucrativas de Israel. Tudo é acessível lá. Our enemies can know it. Our enemy can know it. Até os nossos inimigos podem saber como é que a gente And está our funcionando. friends can know it. E os nossos amigos também. Or any stranger can know it. Ou qualquer estranho que não It's conhece pode open saber. information. É uma informação aberta, tá lá, só acessar. So I appreciate this parasha. Então eu gosto dessa paraxá. But the thing that I appreciate the most Mas a coisa que eu mais gosto aqui nela is the very end of the parasha. é o finalzinho dessa paraxá. The end of the parasha is exciting to me. O final dessa paraxá, ele me empolga. First of all, it's the end of the book of Exodus. Para começar aqui, né, ele é o final do livro de Êxodo. And second of all, it's the week before my birthday. E segundo, porque é uma semana antes do meu aniversário. Because when the book of Exodus finishes, Que quando termina o livro de Êxodo, start the book of Leviticus. começa o livro de Levítico. And that's the parasha that I read when I was bar mitzvah. E essa paraxá de Levítico, a primeira, foi a que eu li quando eu fiz o meu bar mitzvah. So that excites me. Então isso me empolga. Now, the end of the book of Exodus Agora, então, o final do livro de Êxodo is the description of how the children of Israel traveled 40 years in the wilderness. é descrição de como os filhos de Israel passaram lá 40 anos vagando, né, pelo deserto. They finished the tabernacle. Eles terminaram então a construção do tabernáculo. They purified themselves in verse 31 of chapter 40. Eles se purificaram lá no versículo 31 do capítulo 40, se purificaram. Aaron and his sons, Arão e seus filhos they washed their hands and their legs lavaram suas mãos, seus pés, suas pernas, before they entered into the tabernacle. antes de entrarem no tabernáculo. Now, if you ever go to a Muslim country, Agora, se você for a qualquer país aí muçulmano, Turkey, Egypt, Jordan, Saudi Arabia, the Emirates, Turquia, Every- Egito, Jordânia, Arábia Pakistan, Saudita, Afghanistan, Indonesia, every country. Paquistão, Afeganistão, Indonésia, qualquer país aí muçulmano, And you go to the mosque. e você vai a uma mesquita, Before you enter, there is a fountain, antes de você entrar tem lá uma fonte, and everybody has to wash their feet e todos que vão entrar lá têm que lavar os seus pés, and their hands e as suas mãos, and their mouth e a sua boca, and their ears. e os seus ouvidos. Yeah. So that they will enter into the mosque Então daí eles entram na mesquita clean. limpos. It's a good custom. É um costume muito bom Now, isso. we don't do it. Nós não fazemos Jews isso. don't do it. Os judeus mesmo também não fazem isso. But they do go to the mikvah. The women and the men go to the mikvah. Mas eles vão ao mikvah, fazem lá a imersão, When they need o to. banho, o ritual.
antes, quando eles se encontram, se reunirem. They finished the work. Então, eles terminaram aqui a obra, a construção do tabernáculo. And in verse 34 of chapter 40, E no verso 34 do capítulo 40 de the Êxodo, cloud a nuvem covered the tent, cobriu então a tenda do tabernáculo. and the glory of the Lord covered the tabernacle. E a glória do Senhor então cobriu o tabernáculo. And even Moses E até Moisés couldn't enter in, não podia entrar ali, because the cloud of glory of God was over the tabernacle. porque a nuvem da glória de Deus estava sobre o tabernáculo. And when the cloud lifted up, E quando a nuvem então se elevou, it's a sign that they need to pack their suitcases and go. era o sinal de que eles deveriam então arrumar suas coisas e partir, sair dali. And if the cloud did not lift up, E se a nuvem então não se levantasse, they ficasse lá, stayed in that place until the cloud lifted up. era o sinal que eles tinham que ficar naquele lugar, então esperando até que a nuvem se levantasse para que eles seguissem caminho. Verse 37, if the cloud doesn't go up, they don't move. Versículo 37. Se não se levanta a nuvem, não se movam. And verse 38, because the cloud of the Lord over the tabernacle was day and night. No versículo 38, porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo durante o dia e de noite. By day it was a cloud, De dia era nuvem by night it was a pillar of e fire. de noite era um pilar de fogo. And all of Israel could see it, E toda a casa, todo Israel podia ver, and they all knew when to pack their bags and to go and follow the e cloud. eles todos sabiam quando tinham que ir lá arrumar suas coisas para partir e seguir a nuvem. I like that, Eu gosto disso, because it tells me that the children of Israel knew every day where God wants them to be. porque isso que significa que os filhos de Israel sabiam todo dia onde que Deus queria que eles estivessem. As a teacher and a leader in a congregation in Jerusalem, Como um professor e o líder da congregação lá em Jerusalém, I always get at least once every 2 weeks somebody comes pelo menos assim, uma vez a cada 2 semanas alguém vem and says, I don't know where God wants me to be. e me diz para mim assim, eu não sei onde que Deus quer que eu esteja. I don't know what God wants me to do. Eu não sei o que Deus quer que eu faça. Yeah. Anybody here experienced that kind of situation? Alguém aqui já passou por esse tipo de situação? Yeah. And they said they really sincerely, Eles realmente, sinceramente, they don't know where God wants them to be. eles não sabem onde que Deus quer que eles estejam. And they want to know. E eles querem saber. They ask. E eles perguntam. They pray. E eles oram sobre isso. God, show me what to do. Deus me mostra o que fazer. College students often come and say, I don't know which university I should go. Os alunos de faculdade, geralmente eles falam, eu não sei para qual faculdade que eu vou. I qual don't know what universidade I eu should be studying. Eu não sei que tipo de curso eu vou fazer. Can you tell me? Você pode me dizer? I say, no. E eu falo, não. You should know. Eu não sei o que vocês têm que fazer. O que você tem que fazer, você que precisa saber. But sometimes I see that they suffer. Mas às vezes eu vejo que eles estão sofrendo. They really don't know. Eles realmente não sabem. What a wonderful thing it was Que coisa maravilhosa era that for 40 years que por 40 anos they were day and night led by the will of God. eles eram dia e noite guiados pela vontade de Deus. They didn't have to ask, where does God want me to be? Eles não tinham que perguntar isso, onde que Deus quer que eu esteja? It was visible. Era visível. Everybody could see it. Todo mundo podia ver. Everybody knew when to pack their bags and move Todo and mundo follow the cloud. Todo mundo sabia quando tinha que arrumar suas coisas e partir, andar quando a nuvem se movia, se levantava e movia. I would like that myself. Eu gostaria de ter isso também para mim. I would like to know what to do, Eu gostaria de saber o que fazer. when to stop traveling. Quando que eu paro de viajar? Quando que eu paro de viajar, de andar? We already have young leadership in Israel, in Netivia. Nós já temos uma liderança jovem lá no Netivia, lá em Israel, They were born and raised there, que nasceram e cresceram lá and they were educated. e foram ensinados lá. And I discipled their parents, their families. E eu discipulei os pais deles, as famílias deles. And so now they're the second generation, Então agora já são a segunda geração and they're very good. e são muito bons. And they seem to know more than I do E parece que eles sabem até mais do que eu sei, where God wants them to be.
onde que Deus quer que eles estejam. And I'm happy about this. E eu fico muito feliz com isso. Now it's interesting when Christians read the story Mas é, of the children of Israel in the mas é wilderness. interessante quando os cristãos eles leem essa história dos filhos de Israel no deserto. They think that it was a terrible time, E eles pensam, nossa, como esse tempo era terrível. a difficult time. Que tempo difícil. These Israelites were terrible people. Os israelitas eram um povo terrível. They complained about everything. Eles ficavam reclamando de tudo. They did. E faziam, eles realmente reclamavam. But I guarantee you that if you were in their place, you would complain much more. Mas eu te garanto que se você estivesse lá no lugar deles, você também ia reclamar e ainda muito mais. If you didn't have good water to drink, Se você não tivesse água boa para tomar, would you complain? você ia reclamar? If you didn't have water to give your children, would you complain? Se não tivesse água para dar para os seus filhos, você não ia reclamar? You would, Você ia reclamar, for sure. com certeza. If you didn't have food to eat, would you complain? Se você não tivesse comida para comer, você não ia reclamar? If you didn't have any pão de queijo, Se você não tivesse nem um pão de queijo, would you complain? você não ia reclamar? No churrasco, Nem um churrasco, would you? Yes, you would. você ia reclamar sim. I've traveled in the Sinai Desert many Eu times. já viajei ali pelo deserto Sinai várias e várias vezes. Last year I was there twice. Last year I was twice No on ano Mount passado Sinai eu fui 2 vezes lá, por lá no Monte Sinai. with a group of American university graduate students. Com um grupo de graduados de uma universidade americana. They didn't complain Eles não reclamaram, because they had everything. porque eles tinham tudo ali com eles. We had security. Tinham segurança, We had 2 military jeeps, tínhamos 2 jipes militares. one in front of the bus, one behind the bus. Um indo na frente do ônibus, o outro indo atrás do ônibus. Each jeep had 4 Egyptian soldiers, Cada jipe tinha 4 soldados egípcios, armed to the teeth, armados até os dentes. and inside the bus were 2 very high officers for security with machine guns. E dentro do ônibus também tinha lá 2 oficiais, né, de alto escalão, de alta patente ali também com suas armas. And we had good food, E tinha lá comida boa dentro do ônibus. air-conditioned bus, air condition in the Tinha um bus. ar-condicionado dentro do ônibus. Yeah, so there was nothing to complain. Então eles não tinham do que reclamar. But I've traveled with American group of very famous pastors also. Mas eu também já viajei com um grupo de pastores americanos muito famosos They complained. e eles reclamavam. They complained a lot. E reclamavam muito. But because they were used to being in Hilton, Porque estavam acostumados a estar lá em Hilton, in Waldorf Astoria, in Waldorf Astoria. Waldorf. em Waldorf, Yeah. Astúria. So sleeping in the monastery was not so good for them. There was no air conditioning. Então dormir lá e tal, né? Não In, tinha in, para in, eles. in Não the era tão monastery, bom. in St. Catherine Monastery. Eles dormiam no monastério lá, mas lá no monastério não tinha ar-condicionado, daí já começava a reclamar, não estava tão bom. And the food was simple, E a comida era bem simples, but very good, mas era muito boa, clean. limpa, limpinha. But those pastors were used to much more. Mas aqueles pastores estavam acostumados com muito mais do que aquilo. So they complained. Então eles reclamavam. They not only complained, E não só reclamaram, they got in a fight até chegaram a brigar. and started hitting each other. E começaram a brigar entre si e se bater. Everything was done in Christian love. Mas tudo foi feito com amor cristão. But when we read the prophets, Mas quando nós lemos os profetas, this period of 40 years in the wilderness, sobre esse período aqui de 40 anos no deserto, the prophets see it as the most wonderful period in Israelite history. os profetas veem esse período como o período mais maravilhoso de toda a história de Israel. They see it as the honeymoon. Eles veem isso como uma lua de mel. Mount Sinai, the giving of the Torah was the wedding, Lá no Monte Sinai, a outorga da Torá foi o casamento, and then 40 years was the honeymoon, e daí por 40 anos então foi a lua de mel. a long honeymoon. Uma lua de mel bem longa.
And I want you to open your Bible Eu quero então que você abram suas Bíblias to Jeremiah chapter 2. em Jeremias capítulo 2. This theme appears in many different forms in the prophets. Esse tema aparece de várias e várias formas ali nos profetas. All the prophets look at that period of 40 years as the most wonderful period in Israelite history. Mas todos os profetas olham para esse período como o período mais maravilhoso de toda a história de Israel. But this is one of the nicest descriptions. Mas essa aqui é uma das descrições mais interessantes. Read from verse 1 to 4. Então, no versículo 1 No, from 1 verse to 3. do 1 até o 3 do capítulo 2 de Jeremias. A palavra de Adonai veio a mim. Vá e grite aos ouvidos de Jerusalém que Adonai diz isto. Lembro-me de sua devoção quando era jovem. Como, à semelhança de uma noiva, você me amava. Como você me seguiu pelo deserto, através de uma terra não semeada. Israel foi separado para Adonai, as primícias de sua colheita. Todos os que o devorarem incorrerão em culpa. O mal lhe sobrevirá, diz Adonai. Okay. It's clear, the text is clear. Então, o texto aqui está muito claro. God calls Israel to remember the honeymoon. Deus está chamando Israel aqui para se lembrar da lua de mel. To remember the days when the relationship was young. Para se lembrar dos dias que quando o relacionamento deles era ainda jovem, era novo. The love of your betrothal, of your wedding. What is the word there in Portuguese? Verse 2. Read it again. Lembro-me de sua devoção quando era jovem, como a semelhança de uma noiva você me amava. Semelhança de uma noiva. O amor como uma semelhança de uma Yeah. noiva, do início de casamento ali, né? Yeah. So, remember those days. Então, se lembre daqueles dias, Israel. Yeah. What was there to remember? O que tem lá para eles se lembrarem? First of all, the personal revelation of God to all the people of Israel. Primeiro de tudo, a revelação pessoal do próprio Deus para todo o povo de Israel. God wasn't hidden. Deus não estava escondido Yeah. deles. Everybody heard his voice. Todos eles ouviram a voz do próprio Eterno. The people who were slaves in Egypt, As pessoas que eram escravas no Egito, the people who were rich, as pessoas que eram ricas lá the também, priests, os sacerdotes, the Levites, os levitas even the water carriers. e até os carregadores de água. There was revelation that was clear. God revealed himself to Israel. A revelação para eles todos foi clara. Deus ele se revelou para todo o Israel. And everybody heard his E voice. todos eles ouviram a voz dele. It's wonderful. Isso é maravilhoso. Israel got to know God personally. Israel conheceu a Deus pessoalmente. You know, I don't think that I can say in more than near 60 years of being a believer Então eu não acho que eu posso falar, em mais de 60 anos que eu já tenho de crente, como crente, that I heard physically the voice of God speaking to me que personally. eu ouvi a voz de Deus fisicamente, assim, audivelmente, sonoro. Ouvi o som da voz de Deus falando comigo pessoalmente. I had Eu não ouvi. dreams, Eu tive sonhos, visions, visões, but I never heard in public a physical voice of God personally. mas nunca ouvi em público assim a voz de Deus fisicamente, pessoalmente falando comigo. But everybody in that occasion in Mount Sinai heard it. Mas todos naquela ocasião do Monte Sinai, todos eles ouviram. And they all ate E todos eles every day comiam todo dia miraculous food. um pão miraculoso. They didn't have to buy. Eles não tinham que comprar, It was free. era de graça. It was fresh every morning. E era fresco toda manhã. And the character of the manna was very special E a característica do maná era muito especial. because we have two descriptions of what the manna was like and how it tasted. Nós temos duas descrições de como que era o maná e de qual que era o gosto dele. So from this, the fact that there are two different descriptions, Então o fato de que tem duas descrições diferentes, the rabbis learned that
the manna changed its character, its taste. Os rabinos entenderam que por conta dessas duas lições diferentes, eles entendem que o maná ele mudava de gosto. Because you can imagine every day eating the same food. Porque você pode imaginar, todo dia se comer a mesma comida, It's not fun. não é muito divertido, né? Perde a graça. So God made sure that the manna would take the character Então Deus ele certificou de que o maná também ele mudasse of what a person imagined that he wanted to eat. de gosto. Então, o que a pessoa imaginava que ela queria comer, o maná tomava aquele gosto, ela sentia o gosto daquilo na sua boca. So if you wanted pizza, Então, se você queria lá, estava com vontade de comer pizza, you had manna 4 queijos. você tinha lá o maná 4 queijos. If you wanted meat, Se você quisesse estar com vontade de comer carne, you'd say, I want now cupim. agora eu quero um cupim. Daí o maná, So that day, the manna tasted like cupim. daí o maná tinha lá o gostinho de cupim. Yeah. And every day, E todo dia, fresh. fresco. On Friday, they got a double portion for the Shabbat. Na sexta vinha lá a porção dupla para o Shabat eles não colherem. If they took double portion on Monday, Se eles tomassem uma porção dupla na segunda, por exemplo, by the next morning it would be not eatable. na It manhã was full of seguinte, worms. aquilo lá ia estar cheio de vermes, não ia ser mais comestível, ia se estragar. So that was nice to So have isso- manna every day. Isso era bom, né? Ter o maná todos os And dias. the manna would taste like your imagination. E o maná ele ia ter o gostinho do que você imaginasse. Yeah. That was 40 years. Por 40 anos. For 40 years, they didn't have to buy new shoes Por 40 anos eles não precisaram comprar sapatos or new novos clothes. e roupas novas. They were in the wilderness. Eles estavam lá no deserto. And after traveling in Sinai Desert many times, Depois de eu ter viajado já muitas vezes lá no deserto do Sinai, there is no department store in the Sinai Desert, even today. não tem até hoje uma loja de departamentos lá no, no deserto do Sinai. Até hoje não tem. There is Naquela not época, much muito menos. shopping. Não tem onde comprar coisas lá. Now, if you want marijuana, the Bedouins will sell it to you. Mas se você quiser lá uma maconha, os beduínos eles vendem. Yeah. Isso eles vendem lá. But clothing and shoes and no, Mas roupa, not sapatos, much você não vai, shopping in Sinai. você não vai encontrar lá no deserto do Sinai. Yeah. Não tem onde It's comprar. empty. É vazio. Yeah. Just now, the Egyptians are building roads. Só agora os egípcios começaram a construir algumas estradas lá. Yeah. So they ate manna. Então, eles comiam o maná, They were led by God eles eram guiados pelo day próprio and Deus, night. dia e noite. They had divine leadership. They had leadership of Moses and Aaron. Eles tinham uma liderança que tinha sido apontada por Deus, Moisés e Arão. And even though Aaron made mistakes and Moses made mistakes, E mesmo assim, Arão cometeu erros e Moisés também cometeu erros. and the children of Aaron made E os mistakes, filhos de Arão também cometeram erros. and many others made E mistakes, muitos outros também cometeram erros. the love of God did not stop providing them guidance and leadership every day and night. Mas o amor de Deus não parou de prover, né, de guiá-los todo dia e toda noite, mesmo assim. And never stopped the manna. E nunca parou de dar o maná. And when they wanted meat, he provided for them also the quail. E quando eles quiseram lá carne mesmo assim, ele ainda proveu para eles lá as perdizes, né? It was very good food. Que era também uma comida muito boa. It was carbohydrates in the morning Era carboidrato de manhã, o maná, and meat in the evening. E daí Protein in the e daí evening. proteína da carne lá à noite. If you listen to dietitians now, they tell you that's the best way to eat. Se você ouvir os nutrólogos hoje, eles vão falar que é justamente esse é o melhor modo de comer. Carboidrato de manhã e a proteína da tardezinha à noite. To eat carbohydrate and go to sleep, it will go all to your belly. E se você comer carboidrato, tipo eu, e for dormir, daí vem tudo para sua barriga. Yeah. So, God took care of them. Então Deus tomava conta deles. And he looks at that time as the honeymoon. E ele está mandando eles olharem de volta para aquele tempo da lua de mel. When I led you in the wilderness by my hand. Quando eu guiei vocês pelo deserto com as minhas próprias mãos. That's the end of verse 2. Esse é o fim do versículo 2 aqui. Now, verse 3 of chapter 2, É o versículo 3, capítulo 2 de Jeremias, it's also very important. também é muito importante. Because it says that Israel was God's first, not only first love, but first fruits. Porque Israel não foi só dado o primeiro amor, mas também as
primeiros frutos, as primícias. And anybody that will come and try to eat God's first fruits, E qualquer um que fosse lá e tentasse comer as primícias, que eram de evil Deus, will befall them. That's what the Hebrew text says. o mal se sucederia sobre eles. Read Isso- verse 3 again. I want Então, to hear versículo it in 3. Israel foi separado para Adonai as primícias de sua colheita. Primicias. Isso, primeiros frutos, primícias. Todos os que o devorarem incorrerão em culpa. O mal lhes sobrevirá, diz Adonai. Okay. So this is a very important concept over here. Então esse é um conceito muito importante que está aqui nesse texto. We read in the book of Revelation Quando você lê no livro de Apocalipse that 2 of the 7 churches que 2 das 7 igrejas forgot their first love, and God is condemning them for forgetting their first love. esqueceram do seu primeiro amor e Deus as condena por esquecerem do primeiro amor. And if you listen to pastors, most of the pastors, Se você ouvir hoje a maioria dos pastores, they say that their first love was Yeshua, eles Jesus. falam que o primeiro amor era a questão de Yeshua ali. But if you read the text more carefully, no, they all believed in Yeshua and they worship Yeshua and they didn't give up Yeshua. Mas se você ler o texto, não era isso. Porque você pode ver que eles ainda criam em Yeshua, eles adoravam Yeshua e não tinham desistido de Yeshua. Here we discover what is God's first love. Aqui está falando do primeiro amor com Deus. The churches, by the end of the first century, the churches in Asia Minor, No final do século II, as igrejas lá na Ásia Menor, no, in the end of the first century, no final do século I, perdão, as igrejas na Ásia Menor had started to separate themselves from Israel and from their Jewish roots. começaram a se separar de Israel e das suas raízes judaicas. They started to paganize the E church. começaram a se paganizar, a paganizar a igreja. Pedro asked me about a document called Didache in Greek. O Pedro me perguntou sobre o documento chamado Didaquê, né? Didache is the first Christian document after the New Testament. O Didaquê é o primeiro documento, é o documento mais antigo cristão, né, depois do Novo Testamento. Didache means teaching, O Didaquê significa ensino, but the full title of this document mas o título completo desse documento is the teaching of the 12 apostles for the Gentiles. se chama o ensinamento dos 12 apóstolos para os gentios. And in it, we already see the beginning of the deterioration of the relationship between the disciples of Yeshua, between the believers and the Jewish community and Israel. E é nesse documento que nós começamos a ver ali o início dessa deterioração do relacionamento dos crentes em Yeshua para com os filhos de Israel, com Israel. It started already at the end of the first century, Começou então ali no final do primeiro século, do século I, and it finished its process only in the year 400, e só terminou esse processo lá no mais ou menos no ano 400. long after Constantine. Bem depois lá de Constantino. And then you find out that the church worked very, very hard. Daí Catholic Church worked você very, very você hard vê lá que a Igreja Católica ela trabalhou com muita força to cut the relationship between Israel and the Jewish people and the church. para cortar o relacionamento totalmente entre Israel, entre o povo judeu e a Igreja. They changed the holidays. Mudaram lá as festas, They changed the Shabbat. mudaram o sábado, o Shabat, They forbade people from keeping the Shabbat proibiram as pessoas de guardarem o Shabat or celebrating the holidays. ou de celebrarem as festas. These holidays that are the holidays that Yeshua kept, that the apostles kept, As festas que Yeshua celebrava, que os apóstolos celebravam, the holidays that Paul commanded the Gentiles to celebrate. as festas que o próprio Paulo ordenou que os gentios celebrassem. Commanded them to do it, but the church reads it and doesn't see it. Está lá escrito que Paulo ordenou que eles celebrassem a festa, e mesmo assim a igreja lê, mas não entende. Specifically the Passover. Especificamente a Páscoa, a Pêssar. He says, let us therefore Paulo fala em Coríntios, né? Vamos, portanto, clean up our hearts from malice limpar, né, os nossos corações do fermento and from evil, e do mal, do fermento da malícia. not only your houses, Não só as casas de From vocês, leaven. do fermento, but your hearts also. mas também os seus corações. Why? Por quê? Because Christ is our Passover. The Messiah is our Passover. Porque o Messias é a nossa Páscoa.
And he says clearly, command, let us therefore keep the feast. E daí ele dá um mandamento muito claro. Portanto, vamos celebrar a festa. Celebrem a festa. That's in chapter 5 of 1 Corinthians, verse 7 and 8. Está lá no capítulo 5 de 1 Coríntios. But they worked very hard. Mas a igreja católica então trabalhou muito intensamente. The Pope of that days, O Papa lá daqueles his dias, name was John Chrysostomos, Johannes o Chrysostomos. nome dele era João Crisóstomo. They call him saint. Eles chamam ele de santo. He was everything but a saint. Ele podia ser tudo, mas menos santo. Yeah. And you can Google. Você pode We have jogar lá no Google. we have one rabbi that is available 24 hours. Nós temos um rabino que é disponível 24 horas por dia He knows everything. e ele sabe tudo. Rabbi Google. É o rabino Google. Ask him. Pergunta lá para ele, ele vai te mostrar. Write down Johannes Chrysostomos, Coloca lá o João Crisóstomo, Passover. Páscoa. Escreve lá, João Crisóstomo, You Páscoa. get his sermon. He wrote notes like I do. Você vai ver os sermões dele, ele escrevia notas, como eu faço, também escrevo notas. You get his notes. Você vai ter as notas dos sermões dele lá. So you'll disponíveis. see how hard they worked. E você vai ver como que eles trabalharam tão intensamente. We have the notes for Passover from 3 years of John Chrysostomos. The Nós notes. temos as notas dele sobre a questão da Páscoa, de 3 anos que ele falou sobre isso. Imagina, 3 anos batendo nessa tecla. 395, 395, 396 and 397. Dos anos 395, 396 e 397, as notas dele sobre. And he almost every year preached more or less the same sermon. E todo ano parece que ele pregava mais ou menos a mesma coisa, o mesmo sermão ali. Don't celebrate the Passover with the Jews. Ele falava, não celebrem a Páscoa com os judeus. And it's very anti-Semitic document. É um documento muito antissemita, você vai ver lá. So Jeremiah sees those 40 years in the wilderness as the honeymoon. Então Jeremias, ele vê aqueles 40 anos no deserto como lua de mel. But he doesn't address this issue only once. Mas ele não fala dessa questão somente uma vez. He addresses it again in chapter 31. No capítulo 31 ele vai falar de novo. Read 31, 1, 2, Então 31, versículos 1 e 2 And de 3. Jeremias. Do 1 até and o 3. 4, Até o 4. and 5. E 5. Go ahead. Então vamos ler. Jeremias 31, do 1 ao 5. And 6, 1 to 6. Jeremiah 31, 1 to Okay. 6. Ah. There, 31, 1, right here. Eis o que Adonai diz: o povo que escapou da espada encontrou favor no deserto. Eu trouxe Israel a seu descanso. Adonai apareceu para mim de longe, dizendo: amo você com amor perpétuo. É por isso que, em minha graça, eu a atraí a mim. Uma vez mais a edificarei. Você será reconstruída, virgem de Israel. Uma vez mais, equipada com seus tamborins, sairá e dançará com os festeiros. Uma vez mais você plantará vinhas nas colinas de Shomron, e aqueles que as plantaram desfrutarão de seus frutos. Porque chegará o dia em que o vigia no monte Efraim gritará: venham, vamos a Sião, a Adonai, nosso Deus. Okay. Look at verse 2 of 31. Então vamos olhar o versículo 2, esse capítulo 31. Repeat it. Adonai apareceu para mim de longe, dizendo: amo você com amor perpétuo. É por isso que, em minha graça, eu atraí você a mim. Verse 2 of 31. Yeah. You found grace in the wilderness. Does it say so? Olha só, o versículo 2 aqui do capítulo 31 está falando de graça no deserto. A palavra usada aqui é graça. He's talking about these 40 years in the wilderness. Está falando dos 40 anos no deserto. A very different attitude Uma atitude bem diferente than Christians have toward these 40 years. daquela que os cristãos têm com relação a esse período dos 40 anos no deserto. God says, you found grace in the wilderness. Deus fala, você encontrou graça lá no deserto. And it's true. E é verdade. They complained. Eles reclamavam. What was God's reaction? E qual que era a reação de Deus? They wanted water. Eles queriam água. Did he give them water? Ele dava água para eles. Yes. Sim. Even water from the rock. Mesmo a água da pedra ele tirou, da rocha.
They wanted food. Eles queriam comida. Did he give them food? Ele dava comida para eles. They wanted meat. Did he give them meat? Eles queriam carne. Ele deu carne para eles. They 7 girls came to Moses. As 7 moças lá que foram até Moisés, That our father didn't have any boys. que o pai delas não tinha nenhum filho homem. Povereto. He had only 7 girls. Ele só tinha 7 mulheres, filhas mulheres, No boys. e nenhum filho homem. Poor guy. Yeah. It's not easy. Não é fácil. And they came to Moses and they complained. Então essas 7 filhas dele foram até Moisés e They fizeram said, uma our father reclamação. died. E falaram, nosso pai morreu. And according to the Torah, in the book of Exodus and Leviticus, E de acordo com a Torá, no livro de Êxodo e em Levítico, only boys inherit. somente os filhos homens herdavam Why? a terra. Né? Por quê? Because the land was divided to each tribe, Porque as terras eram divididas, né, para cada tribo, and each tribe, each family, e cada tribo para cada família, they had their land. e cada família então tinha sua terra. Now, if Lá the na sua girls inherit, E daí se as moças herdassem aquela terra, and they marry somebody from another tribe, e elas acabassem casando com alguém de outra tribo, yeah, it means that the territories of the tribes will be completely, melted. acabaria que os territórios, a divisão dos territórios entre as tribos ia se perder, ia ficar In 1 misturado. or 2 or 3 generations, there would be no territories for the tribes. Em 1, 2, 3 gerações já não ia ter mais território das tribos, porque ia estar tudo misturado, se fosse assim. So that's why only the boys inherited. E é por isso então que somente os filhos homens herdavam as terras, Because the boys stay, porque os filhos homens ficavam and the ali, girls marry somebody else. mas as filhas moças casavam às vezes com outras pessoas de outras tribos. So these girls go to Moses, Então essas filhas desse homem, elas vão até Moisés and they say to Moses, it's not fair. e falam para Moisés, isso não é justo. It's not fair that we cannot inherit our father's land. Não é justo que nós não possamos herdar a terra do nosso pai. If Moses was a regular bureaucrat, Se o Moisés ele fosse um burocrata assim normal, he would have said, this is the law, ele ia responder para elas, essa é a lei and we don't change the law. e nós não mudamos a lei. God gave us this law. Deus nos deu essa lei We're not going to change it. e não vamos mudá-la. What did Moses tell those girls? Mas o que o Moisés falou para essas garotas? Come tomorrow. Venham Come amanhã. tomorrow. Voltem amanhã. So that day Moses prayed to God E daí naquele dia Moisés vai e ora a Deus. and says, God, these girls have a good point. E ele fala para Deus, olha Deus eterno, essas moças elas têm um ponto muito válido. God said, you know what? They do. E daí Deus falou para Moisés, sabe o que? Realmente elas têm. I'm changing the law. Então eu vou mudar a lei, Moisés. From now on, girls can inherit. A partir de agora, essas moças também podem herdar a terra. Only if they marry men from their own tribe. Desde que elas se casem com homens da sua própria tribo. But girls can inherit. Mas agora as garotas também vão poder herdar. Big change. E a lei então foi mudada. In the ancient world, we have the laws of Namu, of Hammurabi. We have maybe about 20 different codes of law, older than Abraham. All of them older than Abraham. No mundo antigo nós temos então vários códigos de lei que são até mais antigos que Abraão, né? O Hammurabi e assim por diante, que são muito antigos. All of them E todos eles had the same statute as God gave to Moses in Exodus and E Leviticus. todos eles tinham o mesmo status de como Deus deu para Moisés no Levítico. That only men Era o inherit. mesmo status. Que somente homens herdavam. Only Israel. Só Israel, In the days of Moses, even before they entered the land, nos dias de Moisés, mesmo antes de eles entrarem na terra de Canaã, God changed the law Deus mudou essa lei for the sake of the women. por amor àquelas mulheres, por amor às mulheres. Wonderful. Não é maravilhoso? God's grace was demonstrated in the wilderness in every way. A graça de Deus era demonstrada de todas as formas lá naquele deserto. More than any other part of the Bible. Mais do que em qualquer outra parte aqui da Bíblia. And the most wonderful thing is E a coisa mais maravilhosa disso é they had God leading them every day and every night. que eles tinham o próprio Deus guiando eles todo dia e toda noite. I wish
for your congregation E o que eu desejo para esta congregação and for all the other e congregations para todas as outras in congregações Jerusalem and around the world em Jerusalém e ao redor do mundo, to feel the leading of God que sintam a liderança, essa liderança de Deus os guiando and follow. e a sigam. So may God bless you. Que Deus os abençoe vocês. Stay identified Permaneçam identificados with God's team, com o time de Deus, with Israel, com Israel. because your eyes need to be toward Jerusalem, Porque os olhos de vocês têm que estar voltados para Jerusalém. because Yeshua is coming back, Porque Yeshua está voltando and he is coming back to Jerusalem. e ele está voltando para Jerusalém. May God bless all of you. Que Deus abençoe todos vocês. Amen. Amém. Thank you, Yaakov. Obrigado.